Então, boa tarde a todos. Vamos arrancar já com a sessão 4. Hoje, combinatória e probabilidades. Sabendo que o coeficiente do termo em x é igual a este valor, determinar o valor da constante a. Ok? Bom, a ideia, normalmente, neste exercício, não é propriamente desenvolver o binómio todo. O que vamos fazer, normalmente, é ir à procura daquele termo que podemos representar como o termo de ordem p mais 1. Ora, esse termo, se partirmos daquela estrutura A mais B elevado a n, no geral, vai ter a forma combinações de n, P a P, e depois temos aquele A elevado a n menos P e o B elevado a P. Portanto, uma forma de não se esquecerem é ver que este expoente bate sempre certo com este valor aqui e que os dois expoentes em cada termo, se somarem estes dois, está sempre a dar n. Ok? Bom, usando o que temos na figura, aqui no binómio em concreto, vamos preencher este termo com o que temos, ou seja, neste caso o n será este 8, combinações de 8, o p não sabemos ainda em que posição é que está, vamos trabalhar no geral, e agora o a que será a raiz de x, é só aplicar aquela formulazinha, portanto, neste caso 8 menos p, vezes o b que será isto tudo, não é? Elevado a p. Pronto, começamos a montar a estrutura deste termo. Agora, vamos simplificar. E aqui qual é o plano? Normalmente tentamos agrupar todas as potências de x numa só. Portanto, raízes e tudo o que for assim do género, vamos transformando em potências de x. Raiz quadrada de x, que será x elevado a 1 meio, que ainda eleva a 8 menos p. E aqui temos esta fração que convém separar, não é? Temos a parte de cima 2a, e temos aqui o x em baixo, e é o x que nos interessa separar para poder depois agrupar com este. Portanto, vamos fazer isso. Em cima o 2a eleva a p, em baixo o x também eleva a p. Portanto, aquela propriedade que nos permite fazer isto tanto nos quocientes como nos produtos, não é? Portanto, podemos separar assim, tal como num produto também podemos fazer isto. A elevado a n vezes b elevado a n. Ok, agora vamos tentar agrupar o que tem x, deixamos as outras coisas aqui à parte, as combinações, aquele termo do 2a elevado a p também, fica aqui à espera, e a primeira potência de x vai ficar x elevado, potência de potência vai multiplicar, e portanto 1 meio multiplica por 8 menos p. Podemos colocar vamos pôr tudo no mesmo denominador, 8 menos p sobre 2, por exemplo, e agora há várias formas de fazer, não é? Eu vou fazer isto pondo aqui o x elevado a p por baixo deste, não é? Para quê? Para depois aplicar aquela regra das potências, a divisão entre potências com a mesma base e juntar tudo numa só potência de x. Vamos ficar com 8 menos p sobre 2, dá-se a mesma base, não é? Aqui, e subtraímos os expoentes. Portanto, menos p. Está quase esta parte, vamos só agrupar ainda ali, pondo o mesmo denominador e juntamos tudo, ficando 8 menos p. Aqui ficaria menos 2p sobre 2. Juntando com a outra fração, ficamos com 8 menos 3p, tudo sobre 2. Ok? Portanto, era aqui que nós queríamos chegar. Vamos só dizendo aí no chat se está tudo ok, se estão a acompanhar. Eu assim vou vendo logo todos. Bom, avançando. Agora, o que é que nós queremos? Nós queremos encontrar de forma a que haja um coeficiente do termo de x igual a 1008, não é? Portanto, ok, ótimo, Diogo. Então, o que é que vamos fazer agora? Nós estamos a falar aqui de um termo que tem o x só, ok? Portanto, será, em termos das potências de x, será um x elevado a quanto? Não está lá nada, é como se fosse x elevado a 1, não é? Portanto, para que haja um termo em x, nós vamos ter que garantir que este expoente que está aqui seja, neste caso, igual a 1. Portanto, é isso que vamos fazer, igualar aquela expressão. Portanto, o 8 menos 3p sobre 2 terá que ser igual a 1.
há muitos exercícios em que queremos que seja o termo independente, por exemplo, não é? E nesse caso, para ser o termo independente, que é um termo que não tem x, nós vamos igualar esse expoente, a expressão toda que lá estiver, a zero. Ok? Aqui teria que ser igual a 1. Agora é resolver em ordem a p, por exemplo, passando este 2 a multiplicar e ficamos com isto. Depois, então, 8, passando o 2 para o lado esquerdo, podemos ter 6 igual a 3p e isolando o p, ficamos com p igual a 2, não é? Pronto. Às vezes há perguntas que até pedem determine caso exista um certo termo, porque pode não existir. Aqui não é esse o caso, mas às vezes aparece. E o que é que acontece? Pode, por exemplo, aparecer aqui um P, imaginando, por exemplo, que dava 3 meios. Então concluíamos que não podia ser, não é? Portanto, o P teria que ser um número inteiro. E, portanto, esse termo não existiria nesse caso, nessa situação. Aqui existe e descobrimos onde é que ele está. Descobrimos que é o P igual a 2. Tendo isto, vamos buscar aquela expressão do termo de ordem P mais 1, que era esta toda, e vamos substituir a ver o que acontece. Portanto, o t, agora que sabemos que o p é 2, será 2 mais 1, que fazendo aqui as contas, vamos já ter combinações de 8, 2 a 2, o 2a vai elevar a p, portanto que é 2, e o x, se as contas foram bem feitas, vai ter que ficar elevado a 1. Está bem? Eu não vou substituir, mas se puserem 2 aqui, vai dar 1 no expoente, não é? Pronto. Agora o resto é calculadora, fazer aqui as continhas onde for preciso. E eu tenho o t de 3 como 112 a ao quadrado. Portanto, eu estou a saltar aqui um passo. Esta potência aqui, nós podíamos ainda parti-la em 2 ao quadrado vezes a ao quadrado. E então depois sim, com o 2 ao quadrado, 4 vezes esta combinação, iríamos ter 112 a ao quadrado x. Pronto, era aqui que nós queríamos chegar. Agora, o que é que nós queremos mesmo na pergunta? Queremos descobrir o valor desta constante a, que está aqui, de forma a que o coeficiente seja igual a 1008. Portanto, é isso que vamos fazer. Vamos igualar aquele 112 ao quadrado a 1008. Ok. Só arranjar aqui um bocadinho mais de espaço. E resolvendo em ordem a ao quadrado, temos então, ora, as contas, isto vai nos dar 9 e o A, teoricamente, seria mais ou menos 3, mas há uma indicação em relação ao A, que está aqui, que tem que ser negativo, não é? Portanto, ficaríamos com o A pertence a R menos, ficaria A igual a menos 3. E está feito. Pronto, deixem mensagens aí no chat, a ver se está tudo ok até aqui. Se perceberam, vamos já para a próxima, está bem? Eu não sei se iremos conseguir cumprir o plano todo, mas vamos fazer o máximo possível. Aquilo que eu não conseguir resolver aqui, eu depois deixo a resolução em vídeo no canal. Quem não, eventualmente, quem não tenha ainda subscrito o canal, aproveitem, e assim recebem logo as novidades, está bem? E deixem um gosto nesta stream também que está a decorrer. Ok, vamos avançando então para o próximo. Não sei se alguém já conseguiu chegar a alguma conclusão, mas vamos começar já a corrigir. Eu mandei por mensagem, mas não se esqueçam então, vou-vos pedir mesmo que tentem manter a stream a funcionar. E o que tem acontecido é que o computador, normalmente quando estão no Zoom e num browser ao mesmo tempo, em alguns aquilo desliga e, portanto, por causa da memória. Se for necessário, ponham no telemóvel assim baixinho, ou desde que ele não se suspenda, para manterem em funcionamento. Bom, avançando, então agora o que é que nós queremos? Temos aqui algumas combinações, representadas aqui por x e por y, e temos uma expressão que temos de calcular, não é? Esta que está aqui. Ora, uma das propriedades, isto está ligado àquelas propriedades que vocês têm do triângulo Pascal, e eu não vou pô-las aqui exaustivamente, mas uma das propriedades que nós vamos usar é a de que se somarmos dois termos consecutivos numa linha
do triângulo Pascal, estamos na mesma linha, portanto estamos no N, e agora tínhamos P, passamos ao seguinte P mais 1, não é? Se fizermos isto, vamos obter, se vocês se lembrarem da construção do triângulo, vamos obter na linha de baixo, por exemplo, só fazer aqui mais uma, 6, 4, 1. Por exemplo, aqui o 3 mais o 3, que nos vai dar aquele 6 aqui em baixo. E, portanto, isto será combinações de, baixamos para a linha seguinte, n mais 1, aumentamos um aqui, e vamos ficar sempre com este valor deste lado, que é o p mais 1. Portanto, esta é uma das propriedades que nos vai dar jeito, porque tendo ali dois termos consecutivos, não é? Que é este e este, na mesma linha, nós podemos já pensar que se calhar vai ser útil, somando estes dois, obter um na linha de baixo, não é? Este mais este vai nos permitir descobrir o n mais 2, p mais 2. Cá está, é sempre o que está do lado direito, e isso vai ser necessário aqui. Vamos precisar desse valor. Valor, ou neste caso, uma expressão, não é propriamente um valor, não é? Portanto, vamos só aproveitar aqui. Significa que, se quisermos isto, sabemos que vai ser já x mais y, não é? Isto vai ser x mais y. Agora, a dificuldade neste exercício estaria mais aqui, não é? De onde é que virá esta expressão? Quando vocês esgotarem um bocadinho aqui as possibilidades com as propriedades, lembrem-se daquela das simetrias. Portanto, elementos que estão à mesma distância dos extremos ou do centro são iguais, e isso pode ser escrito como combinações de n p a p, uma posição qualquer da linha, vai ser igual a, na mesma linha, mas na posição simétrica, que é n menos p. Ok? E vamos ver o que é que conseguimos com isto. Se aplicarmos a este termo aqui, não se- à primeira vista não se percebe bem de onde é que ele vem, vamos lá ver qual será o seu simétrico na linha. Então vamos lá fazer isso. Aqui, combinações de n mais 2 numa certa posição, n menos p, vai ser igual a quê? Aplicando a propriedade, vamos manter na mesma linha, portanto vai ser n mais 2 na mesma, mas vamos ter que fazer esta diferença entre, agora aqui, a diferença entre o n, o que estiver naquela posição, e o que estiver nesta posição. Então, neste caso está isto tudo, e aqui o n menos p. Vamos lá escrever, essa diferença fica n mais 2 menos, e agora aqui é preciso ter cuidado porque é esta expressão toda, menos, abrimos parênteses, n menos p. Vamos simplificar, isto mantém, e aqui n mais 2 menos n mais p, atenção aqui ao sinal, não é? E agora simplificando mais um bocadinho, os n's cortam e ficamos com 2 mais p, ou se quisermos, p mais 2. Portanto, aquilo que não era evidente logo no início, é que este termo realmente acaba por ser outra vez as combinações de n mais 2, p mais 2. Ok? Então, com isto, teríamos estes dois que eram iguais, vamos somá-los. Portanto, aquela expressão, vamos lá pôr isto aqui, esta expressão toda, vai ser combinações de n mais 2, p mais 2, ou duas vezes isto, não é? E nós sabemos que estas combinações, isto que aqui está, já vimos aqui em cima, aqui é dado por x mais y. Portanto, teríamos isto vezes x mais y. Olhando ali para as opções, vamos antes distribuir, não é? E ficávamos com 2x mais 2y, que era a resposta D. Ok? Portanto, tem aqui mais uma possibilidade, um tipo de exercício que até poderia sair, por exemplo, num teste com as propriedades do triângulo, dos elementos no triângulo de Pascal. Ok? Deixem as vossas reações, se está tudo ok, se estão a acompanhar, e avancem já para a próxima, a ver se conseguimos fazer mais algumas. Vamos começar já a avançar aqui um bocadinho, que isto tem muita coisa para ver aqui dentro do enunciado. Enquanto vão trabalhando, vou só começar já a retirar a informação. Temos 10 jovens, neste caso 5 rapazes, 5 raparigas. Depois vão ser distribuídos de acordo com três grupos, não é? Portanto, primeiro, 5 vão para o armazém, 3 para o atendimento ao público e 2 para
o serviço de pós-venda. Vou só pôr aqui umas letras para distinguir isto. Armazém, vamos pôr, por exemplo, aqui o A, estão lá 5. Para o atendimento ao público, eu vou-lhe chamar AP, são 3. E temos 2 no serviço pós-venda, por exemplo, SP, são 2. Agora aqui é preciso ter atenção porque na primeira pergunta, 3.1, admita que os que vão para o atendimento ao público terão tarefas diferenciadas. Portanto, aqui, neste exercício, no 3.1, atenção ao atendimento ao público, não é? Depois, de quantas maneiras diferentes podem ser formados os três grupos, tendo também atenção às tarefas a desempenhar. Ok, então vamos lá. Temos aqui só 5 rapazes e 5 raparigas. Eu vou pôr masculino, feminino. Então vamos lá formar aqui os grupos. E aqui a questão realmente é o facto de haver ou não tarefas diferenciadas, que é importante não esquecer. Portanto, quando nós queremos selecionar a partir de um certo conjunto, no fundo, subgrupos, às vezes são comissões, por exemplo, em que não há distinção entre os elementos lá dentro, nós não vamos contabilizar trocas. Portanto, o que é que nós vamos usar nestes casos? Vamos trabalhar simplesmente com as combinações. Portanto, vamos, por exemplo, para o caso do armazém, vamos precisar de ir buscar 5 pessoas, não é? Portanto, vamos aos 10 elementos, vamos pôr aqui já, este é o 3.1, selecionar 5, ok? Em que não há distinção entre as várias tarefas. Agora, quando vamos selecionar para o atendimento ao público, há tarefas diferentes. Portanto, escolher, por exemplo, a Ana, o Pedro e o José, hum, é uma das possibilidades, mas se atribuímos tarefas específicas, por exemplo, a tarefa 1, 2 e 3, então temos que contar as trocas, já podemos distribuí-los de outras maneiras, não é? Por exemplo, assim. Então, o que é que vamos fazer? Vamos usar uma ferramenta que conta essas trocas, que neste caso serão os arranjos. Portanto, vamos, depois de já termos criado o grupo para o armazém, vamos aos restantes 5 elementos buscar os 3 que vão para o atendimento ao público, não é? E aqui considerando trocas entre eles. Finalmente, os outros já está decidido, serão 2 que estavam aqui a faltar. Se quiserem pôr combinações de 2 para 2 lugares, isto que está aqui já não vai alterar nada, vale 1, não é? Pronto, esta era uma forma de fazermos aqui a escolha dos elementos. Podíamos ter feito por outra ordem, não tinha que ser necessariamente primeiro estes. Pronto, isto em termos de valores irá dar os 1000, aliás, os 15.120 da resposta B. Ok? Portanto, aqui era só distinguir entre quando havia tarefas diferenciadas ou não, portanto, se queríamos trocas ou não. Ok? Bom, agora, na segunda pergunta, atenção que já não temos aquela situação das tarefas diferenciadas no atendimento ao público. Portanto, é um exercício de probabilidades que temos aqui. Admita que a distribuição pelos grupos é feita por sorteio, ok. Qual é a probabilidade de no serviço pós-venda ficarem 2 raparigas no pós-venda, no atendimento ficar pelo menos um rapaz e pelo menos uma rapariga. E depois queremos isto em fração irredutível, ok? Então, qual é o meu conselho normalmente? Comecem sempre pelos casos possíveis, que é sempre o mais fácil até, não é? Número de casos possíveis. Não sei se alguém já fez este. Alguém já tem uma resposta? Ok. Mas então vamos lá fazer aqui já em conjunto. Portanto, o que é que nós estamos a escolher? Queremos escolher novamente elementos para cada uma daquelas 3 secções, mas atenção que não temos tarefas diferenciadas, como há pouco, no atendimento ao público. Isto pertence só a esta linha. Portanto, aqui, agora, já vamos selecionar, podemos começar como há pouco, vamos buscar 5 elementos que vão para o armazém, combinações 10, 5 a 5. Agora temos que ir buscar os elementos que vão para o atendimento ao público, não havendo distinção, temos 5 elementos aos quais vamos buscar os 3 que queremos pôr a trabalhar ali, não é? Agora aqui não há nada. Finalmente, os 2 que vão para o serviço pós-venda,
já está determinado, mas podemos pôr aqui, não é? Pronto, isto significa que teremos como casos possíveis, ora, isto fazendo as contas, vai nos dar 2520. Pronto, comecem sempre por aqui para termos a certeza que percebemos qual é o universo em que estamos a trabalhar. Porque o número de casos favoráveis será sempre depois obtido dentro desse universo. E não podemos alterar a forma como contamos, está bem? Se não contamos com trocas no universo todo, nos casos possíveis, depois não podemos fazê-lo nos favoráveis. Ok, então vão já pensando como é que podemos organizar a contagem dos casos favoráveis. Portanto, de acordo com o que nos é pedido, no serviço pós-venda têm de ficar duas raparigas e depois, no atendimento ao público, tem que ficar pelo menos um rapaz e pelo menos uma rapariga. Mas atenção que o atendimento ao público tem três pessoas, não é? Portanto, vamos ter aqui mais do que uma forma de conseguir isto, não é? Vamos lá separar aqui em duas situações. Vamos pôr aqui, por exemplo, uma primeira situação que vai ser o quê? Vamos ter no pós-venda duas raparigas, isto no serviço pós-vendas que eu chamei SP, e depois vamos ter pelo menos um rapaz e uma rapariga. Então vou pôr, por exemplo, uma rapariga, outra rapariga, e tem que estar pelo menos um rapaz, portanto tem que estar agora M. Ok? Portanto, esta seria uma configuração possível. Qual é a outra? Isto aqui seria no atendimento ao público. Agora, seriam as duas raparigas também que vão para o serviço pós-venda e depois, o que é que vamos ter? Agora só uma rapariga e dois rapazes. E assim garantimos que tem sempre pelo menos um rapaz e pelo menos uma rapariga. Pronto, isto é o que nós queremos contar. Agora é um pouco como neste tipo de exercícios, vamos selecionar os elementos que queremos. Vamos começar pelo serviço pós-venda. Precisamos de duas raparigas para estas posições, ou para esta secção, não têm trocas a contar aqui. Vamos às cinco raparigas que estão disponíveis, selecionar duas. Ok, já estão duas aqui. Agora, ainda não acabamos de distribuir toda a gente, vamos continuar a multiplicar e vamos selecionar mais duas raparigas para o atendimento ao público. E, portanto, como é que fazemos isso? Já escolhemos duas para aqui, já só existem três disponíveis para dois lugares. Combinações 3, 2 a 2. Finalmente, temos que ir selecionar um rapaz, neste momento há 5, para apenas um lugar. Pronto. E os restantes do armazém já estão escolhidos, não é? Foram os que sobraram, vão trabalhar para o armazém. Não vale a pena pôr aqui, ou se quiséssemos, seriam combinações de 5, 5 a 5, que vale 1. Portanto, já não vai alterar nada aqui. E se repararem, se nós juntarmos todos estes números que estão aqui, 2 e 2, 4, 5, mais estes 5, são as 10 pessoas já todas atribuídas às respectivas secções. Segundo caso, outra vez as duas raparigas para o SP, não é? Portanto, será, vamos às 5 buscar duas na mesma e depois vamos buscar apenas uma rapariga neste caso e, portanto, vamos às três raparigas restantes, buscar mais uma e, finalmente, os dois rapazes a partir dos 5 que estão livres. Portanto, aos 5 vamos buscar dois e, se quiséssemos, cá está, podíamos ainda multiplicar por combinações de 5, 5 a 5 para os restantes que vão para o armazém, mas já não é necessário. Pronto. Eu já não vou acrescentar ali. Oi? Ok. Agora, o que é que fazemos com isto? Temos contada a primeira situação, organizámos em duas, contámos cada uma delas e agora é só somar. Portanto, feitas as contas, não vamos perder muito tempo com isto. Esta primeira seriam 150, a outra seriam 300 e, portanto, teríamos 450 casos favoráveis, não é? Portanto, isto, atenção, é o número de casos favoráveis. Vamos juntar aqui, portanto, já temos os casos favoráveis e agora é aplicar a regra de Laplace, que nos diz que a probabilidade será
Então, os casos favoráveis, o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Pronto. Isto tem que estar na forma de fração irredutível e aqui com um bocadinho com umas continhas ficamos com 5 sobre 28. Ok? Pronto, portanto, atenção às contagens, atenção se queremos trocas, se não queremos, e isto é algo que é preciso ser muito praticado para ganharem experiência nestas situações. Vão-me dizendo alguma coisa no chat e vou-vos dar só mais um minutinho ou dois para ver se conseguimos fazer ainda o último problema. Vamos só confirmando se conseguiram acompanhar tudo. Ok, pronto. Eu vou agora, ótimo. Vou agora já pôr a última, que é a da grelha quadriculada, não é? Ok. Então vá, tenta lá entrar no problema. Já falamos a seguir.
Bom, vamos lá então começar a corrigir. Em todas as alíneas, nós vamos ter o mesmo número de casos possíveis, não é? A distribuição é sempre, temos 16 casas nesta grelha e temos 8 fichas todas iguais. Se alguém tiver um valor, podem avançar aí pelas mensagens. Deixem lá ver quem é que já tem alguma coisa. Ok, sim, sim. Portanto, então vamos lá ver. Primeiro, nós queremos colocar 8 fichas e atenção que são todas iguais. Portanto, se são todas iguais, eh, estar a contar trocas, por exemplo, imaginando que eu ponho uma ficha aqui e outra aqui, elas são iguais. Portanto, se eu as trocar, continua a ser a mesma situação. Eu não quero trocas e, portanto, sim, Diogo, seria por combinações o número de casos possíveis. Aliás, este é para todos, vamos já pôr aqui, número de casos possíveis seria, vamos às 16 posições, selecionar 8 para colocar elementos iguais e daí usarmos as combinações. Se fossem diferentes, aí poderíamos, imaginando que eram 8 fichas numeradas, por exemplo, então iríamos às 16 posições selecionar 8, mas para elementos diferentes, considerando trocas, não é? Por exemplo, uma delas era um A, ou em vez de números, vamos imaginar que eram letras. Uma tinha A, outra tinha B, e se eu pusesse agora aqui o B e depois ali o A, já era outro caso, não é? Bom, então, casos possíveis, isto vai dar o tal valor de, tenho isso algures, 12.870. Pronto. Agora, o que interessa mais, os casos favoráveis. Na primeira, nós queremos que as duas diagonais fiquem totalmente preenchidas. Vamos lá ver como é que conseguimos isso. Então, para o primeiro, vamos colocar aqui. Uma das coisas que às vezes podem fazer é imaginar mesmo que estão a fazer aquilo que a pergunta pede. Portanto, vamos distribuir as fichas. Vou pôr, então, aqui, vamos preencher as diagonais todas. Já temos 4 fichas. A outra, 5, 6, 7, 8. Ora, isto está mesmo certinho. Portanto, não sobra aqui nenhuma. Às vezes há casos em que acontece isso. Portanto, se não sobra nenhuma e se nós não queremos trocar entre elas, quantos casos estão aqui? Conseguem-me dizer aí pelas mensagens? Vai ser só um, não é? Exatamente. Portanto, a probabilidade aqui neste caso será de um caso favorável nos tais 12.870. Eles pedem isto em fração irredutível, portanto, esta estaria feita. Ok? Vamos à B. Para a B, agora queremos preencher exatamente duas colunas. Já é um bocadinho diferente. Então, vamos também experimentar aqui alguma distribuição. Vamos pôr, por exemplo, aqui na primeira coluna, 2, 3, 4. E agora vou pôr, por exemplo, na terceira coluna. Portanto, nós teríamos primeira coluna, segunda, terceira e quarta. E agora vou pôr aqui na terceira. 1, 2, 3 e 4. Portanto, esta seria uma possibilidade. Bom, agora, outra vez aquelas perguntas. Queremos trocas entre as próprias peças? Não queremos, mas entre as colunas será necessário trocar? Elas ficam todas iguais, não é? Uma coluna totalmente preenchida, não tem nada de novo, portanto, não queremos trocas entre as colunas já preenchidas. Mas elas podem ficar noutras posições, não é? Eu podia fixar aquela primeira coluna e depois, por exemplo, juntar-lhe a segunda e por aí fora. Eu tenho que escolher duas colunas de um total de quatro. Ora, se não quer trocas entre as colunas, vamos outra vez usar combinações. Portanto, o número de casos favoráveis será, vamos às quatro colunas selecionar aquelas duas que queremos totalmente preenchidas. Também podiam tentar ver aqui caso a caso, mas é mais fácil fazer aqui com as combinações logo. Portanto, com isto, a probabilidade seria de estas combinações vão dar 6 sobre os 12.870 e simplificando, tornando a fração irredutível, ficaria isto. 1 sobre 2.145. Tudo ok até aqui? Vamos para a última. Vamos à C. Agora, na C, o que é que nós queremos? Queremos pelo menos uma diagonal. Vamos lá pôr aqui mais duas grelhas. Como é que nós conseguimos isso? Vamos preencher aqui alguns exemplos.
Então, vamos, por exemplo, preencher esta primeira diagonal, 1, 2, 3, 4. Então, e agora? Eu tenho que colocar as outras peças. Neste momento tenho, eu vou mudar de cor, mas elas vão ser sempre todas iguais. Portanto, temos mais 4 peças para distribuir. Onde é que eu as posso pôr? Eu pôr, por exemplo, uma aqui e outra aqui. Portanto, este era um caso que cumpria aquelas condições. Portanto, fica preenchido pelo menos uma diagonal. Ok, ótimo. Mas o que é que também vai aparecer se eu agora começar a contar aqui todas as possibilidades? Também vou querer contar, por exemplo, o caso particular. Portanto, eu estou sempre a fixar esta primeira diagonal. Estou a contar isto desta forma. Uma primeira situação e a seguir vamos fazer, obviamente, fixando a outra diagonal. Algures nesta primeira situação vai aparecer também este caso. Estas peças vão poder também vir parar aqui, as 4 que restam. Ok? Mas vamos lá começar por contar estas. Então, quantas seriam? Fixamos a diagonal, esta primeira, e agora temos 4 peças para arrumar em quantas posições? Das 16 totais, sobram-nos, já ocupámos 4, sobram-nos 12, não é? Portanto, vamos contar isto como combinações de, vou pôr aqui 16 menos as 4 que já estão ocupadas, para arrumar aquelas peças que eu aqui tenho a verde, que são 4. Portanto, vamos arrumar 4 peças iguais depois da diagonal estar fixa. Ora, isto serão as combinações de 12, 4 a 4. Depois logo vemos quanto é que isto está. Agora, vamos à outra. Fixamos a outra diagonal. Vamos aqui as 4 peças sempre. Garantimos que está pelo menos esta preenchida. E agora temos outra vez as 4 restantes livres de ficar em qualquer uma das 12 posições. Portanto, teremos outra vez combinações de 12, 4 a 4. Pronto. E, à primeira vista, isto vai bem encaminhado. Juntávamos, para ter o total, juntávamos estas duas situações, mas há aqui um problema. Qual será o problema? Alguém consegue dizer-me? Há aqui qualquer coisa, há aqui uma sobreposição, não é? Portanto, eu na primeira situação, contando daquela forma, vou ter aqui incluída nesta primeira situação o caso em que as duas diagonais vão estar preenchidas. Ele está cá dentro, está neste aqui, nesta situação. Mas também está na outra, também está aqui. Portanto, aqui também vai aparecer, portanto, aqui vai estar o caso das duas diagonais preenchidas e aqui também, as duas diagonais. Portanto, nós estamos a contar a mais, estamos a contar a dobrar este caso. Então, se estamos a contar a mais, vamos retirá-lo. Portanto, o número de casos favoráveis teria de ser, contamos uma situação, mais os casos da outra, e não nos podemos esquecer que neste caso temos que retirar uma vez porque contamos a mais. Por exemplo, podia ser esta. Estava a cortar esta. Ok? Pronto, isto, feitas as contas, teríamos 989 e agora a probabilidade que seria 989 sobre aquele 12.870 que já é fração irredutível. Pronto, está feito.